Estimados amigos, camaradas, uma saudação a todos vós, uma saudação particular tanto ao camarada Miguel Viegas, que aceitou esta responsabilidade de encabeçamento da lista às eleições de 6 de outubro para a Assembleia da República, o camarada que, com provas dadas, em que, como deputado no Parlamento Europeu, sempre ligado aos problemas dos povos, dos países e particularmente em relação a Portugal. Um homem que aqui neste distrito de Aveiro sempre teve uma profunda ligação aos problemas concretos, desde a agricultura, desde as questões do ambiente, desde as questões do trabalho, sempre e sempre identificado com esse grande objetivo de defender os interesses dos trabalhadores e do povo deste distrito. Foi acertada a decisão do nosso partido de levar, tanto aqui o camarada Miguel Viegas seja o primeiro candidato pela lista eleitoral do distrito de Aveiro. As eleições de 6 de outubro são para eleger deputados e não para eleger primeiro-ministro. E por isso, tão importante é que também aqui neste distrito a voz da CDU chegue à Assembleia da República. O Miguel mostrava a diferença em que só falta um bocadinho, pois este é o grande desafio que está colocado aos camaradas, aos amigos, aos independentes, aos patriotas, aos democratas que estão connosco nesta coligação democrática unitária. Só falta um bocadinho. Imaginem, camaradas e amigos, se cada um de vós der uma contribuição. Não conseguirão um êxito a 100%, mas tentem, teimem, demonstrando da importância de eleger tanto um deputado da CDU para que a voz deste distrito chegue também à Assembleia da República. Façam um esforço, camaradas. Faltam, de facto, só um bocadinho. E dizemos porque é importante a eleição dos 230 deputados. Durante décadas, venderam aos portugueses a tese de que estas eleições eram eleições para primeiro-ministro. E quantas vezes muitos homens e mulheres e jovens nos diziam: eu gosto de vocês, eu até votava em vocês, mas vocês não ganham por causa das eleições para primeiro-ministro. Ora, a vida provou que isto era uma grande mentira. Porque nas eleições em 2015, o partido mais votado não teve de... Não preciso de papel, mas deixa lá. Mas nas eleições de 2015, sem nenhum papel é que não. Mas em 2015 o partido que ficou à frente foi o PSD. E não conseguiu formar governo. Porquê? Porque não tinha a maioria dos deputados. Ou seja, os deputados na Assembleia da República, a sua arrumação, a sua convergência é que determina que governo, que programa de governo e que primeiro-ministro. Portanto, a importância que tem, camaradas, elegermos deputados, porque são eles que depois definem o próximo futuro. E estas eleições são muito importantes, camaradas. São importantes porque podem definir muito da nossa vida coletiva, da vida de cada um nos próximos anos. Nós tivemos um processo em que foi possível afastar o governo PSD-CDS por todas as malfeitorias que fez e pelas malfeitorias que pretendia fazer. Derrotámos esse governo, afastámo-lo, camaradas. E este Partido Comunista Português foi num quadro em que a direita já cantava de galo, em que o Partido Socialista se preparava para tirar o chapéu e cumprimentar e saudar o PSD pela sua vitória.
em que o Bloco, portanto, enfim, estava embriagado com o seu bom resultado, e houve alguém, o Partido Comunista Português, que disse: a direita está derrotada, é preciso e necessário e possível uma outra solução política para que isto seja concretizado. E assim foi, camaradas. Foi o papel decisivo deste Partido Comunista Português, da CDU, que tomou esta posição, acompanhada de uma outra ideia fundamental. Afastado o PSD e o CDS, com a solução de um governo minoritário do Partido Socialista, era necessário e possível começar, portanto, a constituir caminhos de avanço em relação àquilo que foi esbulhado aos trabalhadores e ao povo português. Portanto, não nos limitamos a encetar um processo de uma solução política. Não. Demos centralidade à Assembleia da República, e isto não é coisa pequena, porque sempre que há governos de maioria absoluta, a Assembleia da República transforma-se mais ou menos num cartório notarial de assinar de cruz tudo o que vem do governo. Nestas foi diferente. A Assembleia da República é que assumiu essa centralidade e encetou um caminho de reposição de rendimentos e direitos. Curto, insuficientes, limitados, sem dúvidas, camaradas. Mas cometeríamos um erro se não valorizássemos aquilo que conseguimos com a nossa ação, com a nossa intervenção e as nossas propostas. Sim, camaradas, em relação à reposição de salários, ao fim das taxas, do aumento extraordinário, não por lei, mas extraordinário das pensões e das reformas, da gratuitidade dos manuais escolares, da questão dos passes sociais, dos aumentos dos abonos de família, do fim da taxa sobre o desemprego e os desempregados. Tanta e tanta coisa, portanto, muitas vezes até coisas aparentemente pequenas, como a reposição do subsídio de Natal por inteiro. Eles que preparavam o fim, porque o subsídio de Natal foi uma conquista de Abril. Para além de todo o interesse que os reformados têm de receber, também era uma conquista de Abril que estava em causa. Quantos e quantos não consideraram que isso era uma batalha perdida? Nós não acreditamos, insistimos e hoje está reposto o subsídio de Natal como direito de Abril para todos os reformados e pensionistas. Sim, propostas políticas que permitiram estes avanços que devemos valorizar. Até porque alguns deles foram contra a vontade do Partido Socialista. Sabemos bem, camaradas, em que poderíamos dizer que a paciência ali foi revolucionária. Uma paciência, uma determinação, uma fundamentação em relação às propostas que o Partido Socialista não tinha no seu programa, nem no programa de governo. Mas insistimos e conseguimos avanços importantíssimos. E por isso mesmo estas eleições de 6 de outubro para a Assembleia da República colocam uma encruzilhada, uma escolha, que é saber se este caminho de reposição de rendimentos e direitos é para continuar, e nesse sentido, portanto, a nossa palavra de ordem, avançar é preciso, ou se abrimos caminho ao retrocesso, a andar para trás, como o PS, em algumas matérias, pretende. Esse é o grande desafio que está colocado. Andar para trás ou andar para a frente. No quadro desses avanços que aqui foram colocados. Mas num quadro de preocupações de fundo. Porque nós dizemos limitados, dizemos insuficientes e acrescentamos outra preocupação, que é naquilo que é estruturalmente uma política direita, encontramos o Partido Socialista conjugado e de braço dado com o PSD e o CDS. Muitas vezes há democratas, homens e mulheres, que dizem: vocês lá estão a atacar o Partido Socialista. Bom, devem perguntar-se porquê. Neste momento está em discussão na Assembleia da República as alterações à legislação laboral.
em que o Partido Socialista, mais uma vez, alinhando com o PSD e o CDS, está disposto a sacrificar direitos dos trabalhadores, particularmente os da juventude. Permitam-me este sublinhado, com toda a importância que tem a tentativa de levar à caducidade dos contratos coletivos, de afastamento da ideia do tratamento mais favorável ao trabalhador. Nas questões da precariedade, qual é a solução do Partido Socialista? É dizer que se os patrões abusarem muito dos vínculos precários, levam com uma taxa. Os patrões agradecem, camarada. Os patrões agradecem. Porque aqueles que estão com contrato a prazo ficarão com contrato a prazo. Aqueles que têm um trabalho temporário ficarão com um trabalho temporário. E, como os patrões abusam, lá vem a aplicação de uma taxa, o que significa legitimar a precariedade no mundo do trabalho. Depois, outra proposta do Partido Socialista, passar o período experimental de 90 para 180 dias. Ou seja, um jovem entra no mercado de trabalho à experiência durante 6 meses. Ao fim de 6 meses, sem direitos, com direitos limitados em relação a outros trabalhadores. Ao fim de 6 meses, o patrão diz, olha, vai-te embora, sem direitos, sem contagem de tempo para coisa nenhuma, sem segurança social, sem direitos coletivos. Metem outro, que está lá mais 6 meses, e depois mandam-no embora, com todo o sentido de precariedade que isto coloca à nossa juventude trabalhadora. E querem eles, camaradas, que os jovens se fixem no nosso país. Nós também queríamos, mas os jovens só se fixam no nosso país se tiverem direitos, se tiverem melhores salários e não com a promessa de uma baixa do IRS. E por isso, não é surpresa ouvir anteontem o PSD dizer nós estamos inclinados para votar a favor das propostas de alteração da legislação laboral do Partido Socialista. Ora, que grande novidade, camaradas. Que grande novidade. Isso aconteceu durante mais de 4 décadas. Sempre. Mas o que é inquietante é que seja o Partido Socialista a tomar esta iniciativa. Lembram-me, camaradas, em 1976, aprovada que tinha sido a Constituição da República, que foi um governo do PS, que criou a lei dos contratos a prazo. Nessa altura, sempre com a mesma conversa fiada. Não, isto é para atender a situações excepcionais, para situações sazonais. É claro, camaradas, que abriram a fenda na muralha e hoje as relações de trabalho estão como estão. Nós consideramos que é preciso inverter isto. E não calaremos a crítica ao Partido Socialista por no fundamental. Porque às vezes dizemos o PS faz uma política de direita. Aqui de El Rei estamos a ofender o Partido Socialista. Meus camaradas, em relação a estas questões do direito do trabalho, é zona de fronteira entre a esquerda e a direita. E o Partido Socialista encosta-se à direita para aprovar aquilo que vai prejudicar os trabalhadores. E por isso o reforço do PCP, da CDU, nesta batalha eleitoral é importante. Não é para ter mais um deputado, para estar. Não é para arranjar um lugarinho para uns quantos. Que bom que é, camaradas, poder-vos olhar olhos nos olhos e dizer que o vosso voto na CDU, que o vosso apoio ao PCP, ao PEV, é a razão de orgulho, porque aqui estamos, não para nos beneficiarmos a nós próprios, não para usar a política e o lugar em benefício pessoal, antes pelo contrário, agarrar nesse mandato e servir os interesses dos trabalhadores e do povo, o que marca a diferença em relação a outros partidos e a outras coligações. Sim, camaradas, temos esta consciência tranquila e podemos dizer que quem votou na CDU nas últimas eleições até tem razão de orgulho, porque o seu voto foi respeitado, o seu voto foi assumido como um compromisso.
Por isso tanta falta faz um deputado da CDU neste distrito de Aveiro, neste distrito laborioso, neste distrito com tantos e tantos trabalhadores, que naturalmente ainda não assumiram uma consciência eleitoral, mas que sabem que é esta força, o PCP e a CDU, que sempre, mas sempre, nas alturas mais difíceis, têm estado do seu lado. Às vezes, camaradas, eu fico impressionado nestas deslocações que faço, tanto a este distrito e a outros. Tanta e tanta gente dizer: obrigado, vocês colocam na Assembleia da República aquilo que eu sinto, aquilo que eu defendo, lutem lá por nós. Tantos e tantos que nos dizem isto, esquecendo que nós só podemos lutar por eles quando tivermos mais força, quando tivermos mais apoio, quando tivermos mais voto de quem trabalha, porque de facto somos a única voz na Assembleia da República que defendemos os interesses dos trabalhadores e do povo. E é com este sentimento contraditório, tantas potencialidades que temos também aqui neste distrito. Um excelente cabeça de lista como o Miguel, com provas dadas, com um projeto e um programa eleitoral que corresponde a esses anseios, a essas necessidades nacionais. Então, camaradas, estamos em condições de vos pedir, de reclamar de todos vós, de falar, para que participem nesta batalha intensamente. Nós não vamos ter a vida nada fácil. Setores da comunicação social não são os jornalistas. Setores, portanto, centros de decisão do capital, têm desencadeado uma ofensiva tremenda contra o nosso partido, contra a CDU. Eles têm a consciência do que fazem. Eu diria até têm razão, porque este partido que eles anunciavam que estava a morrer, que estava a desaparecer, em 2015 foi quem decidiu a solução política, quem deu uma contribuição para estes avanços. E então eles não nos perdoam, não nos perdoam, porque temos estragado o festim e a festa, porque eles preparavam-se durante os próximos 4 anos para liquidar o resto. Houve aqui um elemento que eles não contavam, que foi a opinião, a força, a intervenção do Partido Comunista Português e, naturalmente, também do PEV. Mas para isso, camaradas, para responder a esta ofensiva, naturalmente, nós precisamos de mais força. Precisamos de mais votos. Precisamos de reforço da CDU para tentar avançar, caminhar para a frente. E isso é possível, porque esta política realizada durante estes mais de 3 anos e meio tem um problema de fundo. Avançou-se, sim, conseguiu-se, enfim, alguns avanços importantes, mas os problemas de fundo da sociedade portuguesa, do nosso país, continuam por resolver. Nós temos hoje situações dramáticas, por exemplo, em relação à produção nacional. Nós precisamos produzir mais para dever menos. Nós precisamos de produzir mais para criar mais emprego. Nós precisamos de uma política diferente, que em vez de estar sistematicamente a apoiar a banca, os banqueiros, os grandes grupos económicos, de ajudar os pequenos e médios empresários, de permitir que os trabalhadores tenham salários dignos. Sim, camaradas, salários dignos. Nós avançamos com a proposta de um aumento do salário mínimo para 850 euros. Alguns dizem: camarada, não penses nisso. Isso é, enfim, ambição a mais. Não, camaradas. É que, enquanto não existir a valorização dos salários de todos os trabalhadores, dificilmente resolvemos os problemas sociais que temos pela frente. Aliás, às vezes, nós vemos, na época do Natal, em muitos momentos, a solidariedade para com os pobres.
É importante essa solidariedade. Os pobres agradecem essa solidariedade, mas a grande questão que se coloca a um pobre não é essa solidariedade, é que o pobre, tem que deixar de ser pobre para ter uma vida digna, designadamente através da valorização dos seus salários, dos seus rendimentos. E a juventude que hoje procura ir para o estrangeiro resolver os seus problemas no quadro em que centenas de milhares de outros os antecederam. Veio o governo, portanto, com uma proposta que vai diminuir o IRS. Não. O que estes jovens que foram para o estrangeiro queriam, gostariam, era de ter salários decentes, salários dignos, direito à proteção social. Enquanto não houver uma política que faça isso, os jovens não regressam. E é por isso esta necessidade objetiva que temos de valorização dos salários como emergência nacional. Não há solução para este problema sem essa valorização. Depois também, camaradas, a questão das reformas e das pensões. O PS tinha feito cálculos de um aumento de 1 euro, 2 euros, em conformidade com a lei. E nós avançamos com a proposta de um aumento extraordinário de 10 euros, que acabou por resultar em 30 euros durante 3 sessões legislativas. Durante este período, muitas vezes nos disseram, não, isso não pode ser. Não, isso é impossível. Isso seria, enfim, descapitalizar a segurança social. Vejam lá, camaradas. Afinal, foi possível. O aumento pequeno, insuficiente, mas este aumento de 30 euros em 3 anos, para além das mexidas legais, demonstram que, afinal, o impossível é possível com a nossa ação, com a nossa intervenção, a nossa determinação, mesmo que às vezes pareça uma batalha perdida. E é por isso que nós, nesta legislatura, nos vamos bater pelo aumento extraordinário das pensões e das reformas de 40 euros durante a sessão legislativa, com um aumento de 10 euros logo no início do ano. Neste quadro das propostas, permitam-me, camaradas, que hoje destaque os direitos das crianças e dos seus pais. O PCP valoriza os passos dados nos últimos anos no sentido de garantir a universalidade dos direitos das crianças, caso dos manuais escolares, dos espaços sociais intermodais gratuitos ou o alargamento e valorização dos abonos de família. Batemos com toda a convicção para que fossem realidade. Sabemos que o caminho a percorrer é longo, mas tem de ser trilhado com determinação. O caminho é o de assegurar às famílias a sua autonomia económica e social, tempo para acompanhar o crescimento das crianças e serviços públicos com capacidade para garantir que todas as crianças crescem em igualdade. O caminho é respeitar o ritmo das crianças, que tenham tempo para brincar livremente, para aprender e descobrir, para dormir o suficiente, para terem direito à opinião e à participação. O PCP apresentará em breve o seu programa eleitoral medidas que garantam às crianças e aos pais os direitos indispensáveis para que Portugal seja um país com futuro. Um dos principais déficits do país, neste momento, é o déficit demográfico. Apesar de todos os estudos indicarem que os jovens gostariam de ter mais filhos, a verdade é que a maior parte tem menos filhos do que desejava e, sobretudo, por questões económicas e de estabilidade no emprego. Para agravar mais a situação, as centenas de milhares de jovens que emigraram durante o governo anterior não estão a voltar. E é inevitável que essa ausência se note nos próximos anos nas taxas de natalidade, se não forem tomadas medidas. A solução para o déficit demográfico está intimamente ligada ao emprego das novas gerações de trabalhadores,
com o aumento dos salários, a erradicação da precariedade, a redução dos horários de trabalho, os avanços dos direitos. Simultaneamente, camaradas, é preciso avançar com outras políticas. É preciso produzir mais. Um país que não produz está condenado. E nós temos tantas possibilidades neste país que não é muito grande, mas que não é um país pobre, que tem possibilidades desde a agricultura, desde o mar, a nossa costa que tem, desde a indústria, desde as riquezas naturais e, simultaneamente, as características deste nosso povo, que é uma riqueza maior. Não nos digam, não nos impeçam de crescer e desenvolver no plano económico, no plano social. Nós sabemos, lá vem, cada vez que nós fazemos esta proposta de aumentar a produção nacional, de potenciar a agricultura, a nossa indústria, a economia do mar, lá vêm os recados e os avisos, as ameaças e a proibição. Não, porque a União Europeia não deixa. Não, porque a política do euro não deixa. Não, porque o FMI não deixa. Não, porque o BCE não deixa. Não deixam, camaradas. Então, uma pátria que para o bem e para o mal foi construída durante estes quase 900 anos, não tem o direito, e o seu povo não tem o direito de saber que destinos é que tem a sua pátria, intervindo em nome da soberania nacional? Porque se não nos libertam, nós temos o direito de nos libertar e escolher o nosso devir coletivo. Eis, pois, camaradas, a carga de trabalhos que temos pela frente. Não contamos com ajudas, com promoções que alguns beneficiam. Antes, pelo contrário, preparemos-nos para a continuação, para as operações contra o nosso partido e a CDU. Mas, camaradas, temos essa consciência que vai ser uma batalha muito difícil. Mas eu às vezes penso, quando ouço alguns a anunciar a morte do PCP, vocês não imaginam quantos anunciaram a morte do PCP e hoje estão mortos. Portanto, mas nós estamos aqui com esta consciência de que esta coligação democrática unitária, esta CDU, está bem para defender os interesses dos trabalhadores e do povo. Sim, ataques, operações, vamos ter, mas camaradas, dizia, portanto, e digo, portanto, que isto não vai ser nada fácil aqui no Distrito de Aveiro. Mas cada um de vós pense, alguma vez foi fácil para nós? Nunca foi. Às vezes até uma luta bem mais difícil, onde era preciso empenhar-nos, arriscando a própria vida. Hoje a situação é diferente, camaradas. E quando digo isto, digo com um sentimento naturalmente de preocupação em relação às dificuldades. Sabemos que nos vão secar, silenciar, distorcer a mensagem. Mas, ó camaradas, temos uma riqueza maior que nenhum outro partido tem. Que sois vós, somos nós, juntos que podemos equilibrar esse combate desigual. Sois vós, somos nós, que vamos participar nesta batalha com confiança. Sim, confiança. Porque é que não devemos ter confiança, camaradas? Se fizermos aquilo que pensámos que era certo, se estivermos sempre do lado dos que trabalham, dos que produzem, dos que menos têm e menos podem, então, camaradas, devemos sentir-nos orgulhosos de estar nesta força construtora de um futuro melhor. Então vale a pena, camaradas. E é esse apelo com que termino a intervenção. Contemos com todos. Precisamos de vós. O povo português precisa desta CDU e tenho a certeza que aqui no Distrito de Aveiro vão travar essa batalha com confiança. Viva a CDU!